Big Brother. Por que a gente ama assistir o caos humano? Você já parou para pensar por que o Big Brother ou esses realities em geral fazem tanto sucesso? De onde surgiu a ideia de colocar pessoas dentro de uma casa confinadas, filmadas 24 horas por dia, sob pressão emocional constante, competindo entre si? E ainda transformar isso em um dos programas mais comentados do país e em outros momentos já foi do mundo. O formato nasceu no final dos anos 90 na Holanda. O nome veio do livro 1984, do George Orwell, onde existia uma figura chamada Big Brother, ou o Grande Irmão, que observava todas as pessoas o tempo todo, a partir da própria televisão que a pessoa tinha em casa. A proposta inicial era quase um experimento social. O que acontece quando pessoas comuns vivem juntas, isoladas do mundo, sabendo que estão sendo observadas? O que começou como um experimento acabou virando um espetáculo global. A pergunta mais interessante nem é como surgiu. Isso foi só um retrato histórico que eu quis te trazer. A pergunta é por que continua? Por que milhões de pessoas assistem indivíduos confinados, emocionalmente pressionados, privados de sono, brigando, chorando, sendo julgados e eliminados? Por que essa tragédia humana gera tanta audiência? Vou interromper o vídeo rapidinho porque isso pode ser importante para você. Muitas pessoas me dizem que gostariam de ter um tempo comigo, um espaço para falar, pensar e entender o que estão sentindo. E eu sei o quanto faz falta ter alguém que escute de verdade, principalmente quando a angústia aparece do nada. Mas é humanamente impossível atender a todos. Foi por isso que eu desenvolvi a André IA, uma inteligência artificial construída a partir de mais de 15 anos da minha experiência em consultório, unindo psicanálise, neurociência e filosofia da mente. Ela não substitui a terapia, mas pode estar com você quando o pensamento acelera, quando a ansiedade aperta ou quando você precisa de clareza. É um espaço seguro, simples e disponível quando você precisa. Se isso fizer sentido para você, clica no link da descrição e conheça a André IA. Vamos começar um pouco pelo cérebro, que você sabe, eu gosto de trazer conhecimento, eu gosto que você entenda. O cérebro humano ele é programado para prestar atenção a conflito. Desde a nossa história evolutiva mais primitiva, nós precisávamos perceber conflito, tensão, isso era questão de sobrevivência no grupo. Conflito significava risco, exclusão significava ameaça real. Quando assistimos a uma briga no programa, uma estrutura chamada amígdala cerebral, ela é ativada, isso é primitivo. Ela é responsável por detectar perigo, mesmo que o perigo não seja nosso. O cérebro reage como se aquilo fosse socialmente relevante, como se aquilo fosse importante, e a nossa atenção é despertada. Drama prende a atenção. Além disso, existe um neurotransmissor chamado dopamina. Muitas pessoas acham que a dopamina é o hormônio do prazer, mas na verdade ela está muito mais ligada à expectativa e à imprevisibilidade. E o Big Brother ele é construído sobre imprevisibilidade. Quem será eliminado? Quem vai trair quem? Quem vai perder o controle hoje? Nosso cérebro ama incerteza. A incerteza mantém o sistema dopaminérgico ativo. É como uma série cheia de suspense. Você precisa saber o que vem depois e depois e depois. Agora vamos olhar para dentro da casa. Confinamento, privação parcial de sono, pressão constante, falta de privacidade, sensação de estar sendo observado 24 horas por dia. Tudo isso altera profundamente o funcionamento do cérebro. Quando uma pessoa dorme pouco, o córtex pré-frontal, responsável pelo controle de impulsos, do julgamento moral e da tomada de decisão, ele começa a funcionar de forma muito ruim. Ao mesmo tempo, o nosso sistema emocional fica mais reativo. Isso significa menos filtro, menos razão, mais explosão. Confinamento prolongado aumenta o estresse eleva o cortisol. Com o cortisol alto por muito tempo, pequenas situações parecem enormes. Você já percebeu como dentro da casa uma conversa simples vira um drama ou uma briga gigantesca? Isso não é só a personalidade de cada um, é o cérebro sob extrema pressão. A sensação de estar sendo observado o tempo todo
também muda o comportamento. O cérebro humano é extremamente sensível ao olhar do outro. E aqui vem uma parte muito interessante. Nós construímos a nossa identidade a partir da forma como nós somos vistos. Lacan já falava disso, Freud já falava disso. Quando você sabe que milhões de pessoas estão te assistindo, você tenta controlar a sua imagem. Mas ninguém consegue sustentar a máscara 24 horas por dia. Em algum momento o controle falha. E é nesse momento que aparece o conflito. Agora vamos olhar sob a ótica da psicanálise. Freud falava que viver em sociedade exige repressão de conflito e de impulsos. Ele falava isso no livro O Mal-Estar da Civilização. Para viver em comunidade, a gente precisa controlar a agressividade, inveja, rivalidade. No cotidiano, no nosso dia a dia, conseguimos fazer isso porque nós temos rotina, papéis sociais e distanciamento. No confinamento, essas camadas vão se desgastando. O Big Brother, ele é uma lupa sobre aquilo que já existe dentro de nós. Rivalidade, ciúme, desejo de ser favorito, medo de rejeição. Existe algo estruturalmente infantil, não no sentido pejorativo, mas psíquico. É como uma grande disputa por amor, por reconhecimento. Quem é mais amado pelo público? Quem é mais rejeitado? Quem é eliminado? Nosso maior medo como seres humanos não é o físico, é o medo social. Estudos mostram que exclusão social ativam áreas no nosso cérebro ligadas à dor física. Ser rejeitado dói de verdade. Pertencer é uma necessidade biológica. Por isso, as eliminações são tão impactantes. É o ritual público da exclusão. E aqui entra uma parte extremamente perversa e desconfortável. Por que a tragédia gera tanto assunto? Porque o nosso cérebro ele tem um viés de negatividade. O nosso cérebro ele presta muito mais atenção no que é negativo do que é neutro ou positivo. Uma briga chama mais atenção do que 10 momentos tranquilos. Conflito mobiliza emoção, emoção mobiliza fala. Além disso, outro fator é que o público vira juiz. Nas redes sociais, cada espectador assume a posição de avaliador moral. O público decide quem está certo, quem está errado, quem merece sair, quem merece ganhar, e julgar dá a sensação de poder. Às vezes, sem perceber, sentimos até um alívio quando alguém cai. Que bom que não sou eu. Isso é narcísico, mas é humano. Também há muita identificação. Escolhemos os favoritos porque projetamos neles partes nossas. Às vezes torcemos porque nos vemos naquele personagem. Às vezes rejeitamos alguém porque ele representa algo em nós que nós não aceitamos. O programa vira um espelho coletivo. E vivemos uma cultura de exposição constante. Redes sociais já nos colocam nesse lugar de observadores e julgadores. O Big Brother é apenas uma versão intensificada de tudo que a gente já vive. Ali tudo é exagerado. As emoções são mais rápidas, os conflitos são mais visíveis, as consequências são públicas. Talvez o sucesso do programa esteja na intensidade. A vida cotidiana é regulada, contida. Já o programa oferece emoção condensada. É uma montanha russa emocional assistida do sofá. Mas aqui entra a parte mais importante. O que a gente faz com isso? Porque enquanto assistimos às explosões emocionais lá dentro, precisamos nos perguntar: o que fazemos com as nossas explosões emocionais? Quando alguém perde o controle na casa, a gente comenta. Quando alguém fala algo inadequado, a gente julga. Quando alguém é impulsivo, a gente cancela. Mas e quando somos nós que estamos sob pressão? E quando é você que está sob privação de sono, estresse, insegurança, medo de rejeição? Nosso cérebro reage exatamente do mesmo jeito. A diferença é que não há câmeras. Consciência emocional começa quando você percebe que a emoção não pode ser seu piloto automático. Raiva vira ataque, medo vira agressividade,
Insegurança vira arrogância. Ciúme vira controle. A maioria das pessoas não foi ensinada a reconhecer o que está sentindo. Elas apenas reagem. Consciência ou regulação emocional é o intervalo entre sentir e agir. Consciência emocional é perceber: estou com raiva, estou me sentindo excluído, estou me sentindo inseguro, eu estou com medo de perder. E agora o que eu vou fazer com isso? Quando você nomeia a emoção, você ativa o córtex pré-frontal. Só de colocar em palavras o que você sente, a intensidade diminui. Isso é neurociências. Mas também é maturidade psíquica. Freud dizia: onde estava o id, deve advir o ego. Traduzindo, onde havia impulso bruto, agora precisa existir consciência. O problema não é sentir. O problema é agir sem refletir. Talvez o sucesso do Big Brother revele o quanto ainda somos fascinados pela falta de controle. Mas amadurecer é o contrário disso. Amadurecer é sustentar desconforto sem descarregar no outro. É reconhecer frustração sem transformar isso em ataque. É aceitar a rejeição sem se destruir. O espetáculo, ele vive de explosão. A maturidade vive de elaboração. Podemos continuar assistindo o caos humano como entretenimento. Não é sobre isso. Mas também podemos usar aquilo como espelho. Porque, no fundo, todos nós estamos tentando pertencer. Todos nós queremos ser vistos, todos nós temos medo de exclusão. A diferença é que fora da televisão nós temos uma vantagem enorme, porque podemos escolher evoluir. Podemos aprender a respirar antes de reagir. Podemos aprender a conversar antes de atacar. Podemos aprender a escutar antes de julgar. Talvez o verdadeiro Big Brother, o grande irmão, não seja o programa. Talvez Big Brother seja aquela parte de nós que observa a si mesma. Aquela parte que consegue dizer: eu estou exagerando, eu estou muito reativo, eu estou com medo. Se usarmos entretenimento como espelho, ele deixa de ser só consumo e vira ferramenta de crescimento. No final, não é sobre quem ganha o programa, é sobre quem aqui fora aprende a lidar com as próprias emoções. Porque maturidade não é nunca sentir. Maturidade é sentir e ainda assim escolher com consciência. E isso muda completamente a forma como a gente vive, se relaciona e participa do mundo. Grande beijo, pense sobre isso. Se precisar, assiste de novo.